Olá, bom dia você que está aí com a gente nesta manhã tão preciosa de domingo. Que bom mais uma vez poder estar aí junto a você, ainda que não presencialmente, mas juntos, online, para glorificarmos o nome do nosso Deus nessa manhã tão preciosa, neste domingo tão lindo, onde Deus com certeza está já recomeçando uma história muito bacana, muito especial e significativa na sua linda história e na sua família também. Amém? Que bom! Eu quero começar aqui lendo com você um texto da Palavra de Deus, e aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 5, e eu quero ler contigo aí esse texto maravilhoso de 1 João. 1 João, capítulo 5, e eu vou ler com você os versículos de 1 a 5. Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, 1 João 5, de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Jesus é o Filho de Deus. Você percebe nesse texto riquíssimo, Jesus nos dizendo aqui, ou a palavra nos instruindo através desse conhecimento de Cristo, de que nós temos que viver e a experiência da nossa vida em Cristo, a experiência com o outro, porque quando a Bíblia fala, quando o texto fala no versículo 2, sabemos que amamos os filhos de Deus, que é o outro, aqueles que estão ao nosso redor. Então, a experiência de amar a Deus, a experiência de amar a Cristo e a experiência de amar os outros, é nesta grande experiência tríplice que nós realmente vivemos a experiência de uma fé autêntica. Porque o texto vai dizer assim, e é muito profundo no versículo 4, que o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que nós possuímos, que nos permite a experiência com Deus, a experiência com o outro, a experiência com Cristo. Então, que nesta manhã tão preciosa, esse grande amigo, que faz toda a diferença na sua vida, possa ser a sua melhor experiência. Se prepara aí, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho, o seu bloquinho, e vamos estar juntos aí nesse estudo tão abençoado da Palavra de Deus, onde nós vamos aprender um pouco mais. E enquanto isso, vamos adorar o Senhor com essa linda canção do nosso querido cantor cristão, né, o grande amigo, número 155, na voz de Josino Lopes. Que Deus ministre sobre a sua vida nesta manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo
de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém, amém, graças a Deus, que coisa deliciosa, né? Saber que em Cristo nós temos esse consolo, nós podemos confiar no nosso Senhor, é uma delícia saber que Deus está com a gente em todo o tempo, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, nós vamos para o nosso estudo dessa manhã, nós estamos aí estudando a palavra de Deus, a nossa matéria nesse tempo tem sido introdução bíblica, hoje é a nossa 6ª aula, né? Tem sido um tempo abençoador. Algumas pessoas, elas me questionam assim, pastor, eu não consigo, às vezes, fazer perguntas ali na hora, eu tenho dificuldades, não tem problema, você pode me mandar as perguntas depois, né, no meu Facebook, no meu celular, e eu vou responder você com muito carinho, com muita atenção. Para mim é uma alegria poder abençoar você através da sua dúvida, né? E principalmente concedendo conhecimento, tá? Não sei se eu serei à altura para responder as suas dúvidas, mas com certeza farei isso. E se você também quer acompanhar todos os estudos, lá no meu canal do YouTube, você pode acessar, tem lá todos os estudos, né? E acabando aqui também vou lá postar o de hoje, para que você possa ter essa sequência, ok? E não podemos esquecer, nós estamos tendo um estudo sistemático, é um estudo para o nosso conhecimento, para a nossa aplicação do dia a dia, para o entendimento da palavra de Deus, tá? É uma perspectiva, um ponto de vista que eu tenho trazido para cada um, não é um único ponto de vista. Você vai encontrar diversos pontos de vista a respeito dos assuntos que eu tenho trazido aqui nesta manhã na nossa escola bíblica, tá? Então, você não pode esquecer isso também, ok? Você vai ouvir algo que você não havia ouvido e que você ouviu por outra perspectiva, mas e agora? Não é para entrar em crise, não é para entrar em conflito. Há muitas informações a respeito de tudo que nós temos estudado aqui, ok? Uma notícia interessante que eu quero passar para vocês também é que eu quero futuramente trazer aqui para estar com a gente o nosso querido pastor Marcelo Souza. Pastor Marcelo Souza foi meu professor de Antigo Testamento, um homem abençoado por Deus, e alguns domingos eu quero aqui, já entrei em contato com ele. Ele é doutor em Antigo Testamento, grande professor, amigo, pastor, e quero trazê-lo aqui para um dia também ele trabalhar esse tema com a gente de uma maneira bem profunda, também intensa, ok? Então, vamos lá, vou preparar aqui o slide para a gente poder acessar a nossa lição de hoje. Vou aqui acessar, só um momentinho, vamos lá. Ok, muito bem, já está aparecendo aí, provavelmente na sua tela, eu espero que sim, ok? Bacana, então vamos lá para a nossa aula número 6. Opa, deu uma caminhada aqui no negócio. Apertei uns botões aqui, sem querer. Muito bem, vamos lá. Bom, hoje nós vamos recapitular a nossa lição de semana passada. Deixa eu me organizar aqui com o meu copo, com as minhas coisas, tudo no improviso aqui, né? Semana passada nós entendemos algumas coisas importantes, tá? Primeiro nós compreendemos e aprendemos a respeito das duas leituras que possuímos na interpretação da Bíblia, tá? Então, nós vimos que a Bíblia,
ela pode ser, sim, um instrumento para excluir, para oprimir, para depreciar a vida das pessoas, mas ela pode ser também, ao mesmo tempo, um instrumento de libertação, um instrumento da divulgação da graça, da salvação, da cura, né? E trazer dignidade para o ser humano. Então, nós vemos isso nessa perspectiva bíblica e entendemos também que a Bíblia é um intenso debate teológico. Nós não podemos esquecer isso, tá? A Bíblia, ela apresenta dois projetos de vida. Nós vimos claramente que a Bíblia, ali, de uma maneira bem implícita, né? Ela apresenta ali dois projetos de vida. Então, nós estudamos esses dois pontos de vista, o projeto oficial e o projeto popular. Então, nós chegamos a entender, né, e as suas características também, baseando assim em textos bíblicos, como, por exemplo, nós vimos em alguns momentos que a Bíblia é a favor, por exemplo, dos reis, num outro momento não é a favor dos reis. Então, nós compreendemos isso, nós percebemos que dentro da palavra de Deus há dois pontos de vista, né, que estão ali realmente divergindo um do outro, e é importante nós compreendermos tudo isso para que a gente possa, quando fazemos a nossa leitura bíblica, a gente ir já até grifando, percebendo essas pequenas diferenças em relação ao texto sagrado. Bom, hoje o nosso estudo, ele é um estudo também importante. Na Bíblia, contém erros? É uma pergunta que eu já faço para você nessa manhã. Nossa, pastor, vamos começar já nesse texto tão polêmico, né? Exatamente. A gente vai também estudar essa questão, que é muito importante para o nosso conhecimento bíblico. Bom, nós precisamos compreender o seguinte, tá? O objetivo da Bíblia, antes de qualquer coisa, é revelar o propósito de Deus e a sua atuação no universo, na história e na vida de toda a humanidade, ok? Então, nós não podemos esquecer esse detalhe quando nós vamos para o texto sagrado. Quando nós estudamos a Bíblia tem esse objetivo. Esse é o objetivo da Bíblia, tá? Ela tem essa questão importantíssima, essa prioridade na sua escrita, na sua revelação, tá? E é o propósito de Deus, é a sua atuação diante de todo o universo, de toda a humanidade. Então, essa percepção aí, quando nós partimos desse pressuposto e trabalhamos o estudo bíblico a partir dessa perspectiva, nós vamos perceber que isso vai acontecendo de uma maneira gradativa, ao longo da história, e também acontece no meio da cultura. Então, é a cosmovisão, eu queria dizer assim, de um povo. Nós não podemos olhar a Bíblia sem entender isso. É muito importante você e eu compreendermos que a visão de universo de um povo muito interfere na sua revelação. Então, nós vamos entender nesta manhã que, quando nós estudamos a Bíblia, nós estudamos um livro antigo. E quando eu falo que nós estudamos um livro antigo, eu não estou tirando da palavra de Deus a prerrogativa de ser um livro contextual, um livro que fala a nós ainda hoje em nossa realidade. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos lendo um livro que tem uma cosmovisão totalmente diferente da nossa. Então, nós vamos estudar um livro, a Bíblia Sagrada, que tem principalmente conceitos e que tem culturas, que tem uma ideia social, econômica, política totalmente diferente da nossa de hoje. Nós estamos falando de uma cultura oriental, nós não podemos esquecer isso, e antiga. Então, é muito importante, quando nós estudamos a Bíblia, nós não podemos ignorar uma verdade fundamental, e a verdade é essa aqui. A compreensão de mundo que eles tinham naquele tempo era diferente da nossa de hoje. Gente, isso aqui é muito importante e faz todo sentido.
Porque quando nós comparamos a visão que eles possuíam de mundo com a visão que nós temos de mundo hoje, especialmente com as descobertas modernas que já foram comprovadas no dia a dia, nós vamos perceber que essa cosmovisão é muito diferente da nossa. Então, nós estamos falando de linguagem diferente, estamos falando de um ambiente diferente, nós estamos falando de uma época diferente, de questões culturais e morais totalmente diferentes. Então, é muito perigoso quando eu vou ler a Bíblia e eu quero pegar aqueles textos sagrados ali e antigos e automaticamente já tentar achar neles pressupostos ou verdades dentro de uma realidade do nosso cotidiano. Isso é muito perigoso, porque ali estão implícitos alguns princípios que são eternais, nós vamos compreender isso ao longo do nosso estudo, mas nós não podemos esquecer que nós estamos falando de uma cultura totalmente divergente da nossa. Totalmente divergente. Onde eu quero chegar com esse estudo de hoje? É importante você compreender que nós estamos pensando aqui que é necessário e fundamental nós separarmos aquilo que é costumes culturais de princípios eternais, de princípios que ecoam para toda a eternidade. Então, é muito importante, quando você se depara com a Bíblia, você ter dimensão disso, ok? Isso é muito importante. Eu já vi pessoas pegarem o texto bíblico e colocarem essas questões culturais do texto bíblico para as questões culturais da nossa época. E isso não funciona. Isso vai chocar, principalmente, com aquela cultura, com a nossa cultura de hoje. Agora, nós devemos pegar aquilo que é princípio da palavra de Deus e aplicar para o princípio da nossa vida como um todo. Para a gente entender isso de uma forma muito melhor, nós precisamos compreender o seguinte: existia uma compreensão de mundo muito diferente da compreensão que nós temos hoje. E como eu havia dito há poucos minutos atrás, isso faz todo sentido, até porque o mundo em que nós estamos hoje enxergando, e quando eu estou falando de mundo aqui, eu não estou falando de mundo na perspectiva de sistema, eu estou falando de universo. Nós sabemos, por exemplo, que o planeta Terra hoje é uma bola, né? É redondo, e nós não vivemos um geocentrismo, nós vivemos o heliocentrismo, ou seja, nós sabemos que o universo, que o Sol é o centro do universo e todo o sistema é solar, né? E nós vamos compreender. Mas naquele período bíblico, para eles, o mundo, primeiro, era plano, era um mundo quadrado, tá? Era um ambiente quadrado, por isso que eu coloquei esse desenho, nós vamos explorar um pouco mais esse desenho. A cosmovisão hebreia dos hebreus era muito diferente da nossa. E, para eles, o mundo era, o céu ali era como uma abóboda, não sei se você está vendo aí no desenho, né? Então, eles acreditavam que a Terra era plana, e que a Terra era quadrada, que havia, não sei se você já leu muitas vezes na Bíblia assim, nos quatro cantos. Por que 4 cantos? É literalmente 4 cantos. Eles entendiam que o mundo tinha cantos, e que quando você navegava fora daquele ambiente, você caía no abismo. Então, o mundo era uma compreensão diferente. Só para você ter uma ideia, eu vou tentar aqui, através desse desenho, explorar um pouco mais a ideia. Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui o desenho, não sei como vai ficar aí na sua tela, mas olha como eles entendiam esse mundo. Isso aqui é uma parte do mundo cortado aqui, né? Então, como eles entendiam, qual era a visão que eles tinham a respeito de tudo isso, tá? Essa é a representação gráfica de como os antigos, e especificamente os hebreus, quem são os hebreus? Os hebreus são aquele povo que Deus chama, através da vida de Abraão, que antes de ter o nome Israel, tá? Isso vai acontecer muito depois, eles eram conhecidos como hebreus.
Hebreus no início, uma palavra pejorativa, uma palavra que significava povinho, vermezinho, povo de escanteio. Então, essa era a dimensão que eles tinham de mundo. Por exemplo, acima, nós estamos aí, ó, você está vendo aí? Você vê aí claramente, ó, vou tentar passar com o mouse aqui para ajudar de uma maneira melhor. Aqui as águas do firmamento, tá? Essa as águas que ficam acima da abóboda, que nós temos aqui, nós vamos explicar isso melhor, e acima das águas do firmamento, nós temos a morada celeste, que está aqui, ó. Então, eles entendiam que aqui era o lugar da habitação de Deus. Deus habitava neste lugar aqui, ó, acima desse ambiente. Então, aqui era onde Deus morava, vamos assim dizer. E aí, abaixo disso, nós temos as águas do firmamento, tá? Essas águas que, quando Deus cria lá o universo, na concepção de Gênesis, é aqui que fica a água. Era essa a compreensão que eles têm, tá? Ok? E aí, quando a gente vai para o desenho, a gente percebe que nós temos aqui, ó, abaixo das águas do firmamento, não sei se você está entendendo aí, nós temos aquilo que era conhecido como firmamento do céu, ou o céu, né? É esse ambiente aqui, ó, que quando nós vamos lá fora na nossa rua, a gente está nesse ambiente todo aí. Esse é o firmamento. E lá em cima no firmamento é que ficam os astros, ó, tá vendo no desenho aí? Você tem as estrelas, a lua, o sol. Detalhe importante, eles entendiam que o sol que girava, né? Então, eles não tinham essa cosmovisão que nós temos hoje, como eu disse, heliocêntrica, mas era geocêntrica. Eles entendiam que o sol girava em torno da Terra, né? E a Lua, e assim ia surgindo a cada dia o Sol, a Lua, conforme eles compreendiam. Então, esse aqui é o que nós chamamos de céu, né? Que parece uma... E aí a gente tem aqui, ó, uma tigela emborcada, né? Que é a abóboda. Eles entendiam que nessa abóboda aqui ficava o limite das águas do firmamento, que eram trancadas aqui, ó. E aí eles compreendiam, diante disso, que as colunas que sustentavam a terra eram essas colunas aqui, ó, que sustentavam essa abóboda. Então, você tem aqui, ó, toda a abóboda, certo? E aqui as colunas que sustentavam a abóboda, ok? Então, era assim que eles compreendiam esse mundo. E tem mais. Pastor, como que acontecia, por exemplo, as chuvas? Olha que interessante. Você já leu na Bíblia, muitas vezes, o texto dizendo assim, abre as comportas do céu, né? Porque eles entendiam que lá na abóboda, ó, essa parede aqui, ó, que segurava as águas do firmamento, porque se toda essa água cair sobre nós, né? E aí você vai lembrar do dilúvio. Então, eles entendiam que haviam comportas, e até no momento do texto, você vai perceber que Deus abre as comportas do céu. São essas portas aqui, ó. Tá vendo? Era assim que eles entendiam, que haviam comportas nos céus e que essas comportas eram abertas para que as águas do firmamento caíssem sobre a terra. Então, no dia do dilúvio, eles entendiam e compreendiam que Deus abriu essas comportas aqui, né? E fez cair muita água do céu para inundar toda a terra. Ok? Essa era a compreensão que eles tinham, tá? Outra coisa muito importante dentro da questão da cosmovisão que eles tinham de mundo era a questão da terra. Então, a gente tem aqui, ó, a terra, ok? Essa terra aqui, ó, esse ambiente, como eu disse, era plano, ok? Eles compreendiam que a Terra era totalmente plana, era um ambiente quadrado, né? Diante da cosmovisão deles, e que esse ambiente de Terra, eles eram sustentados por essas colunas aqui, ó, tá? Então, havia colunas que sustentavam a Terra para que a Terra não pudesse ceder ao abismo, que nós vamos entender que é o outro ambiente. E aí, abaixo da Terra, nós temos o que chamamos de profundezas da Terra.
E é nessas profundezas da terra, que era o abismo, como é conhecido, e você vai ler muitas vezes isso na Bíblia, tá? Você vai ler também a palavra Sheol. O que é o Sheol? O Sheol, para os antigos da Bíblia, era o lugar dos mortos. Deixa eu explicar uma coisa muito importante para você. A concepção de inferno, o entendimento de inferno é algo que vai acontecer posteriormente. Até porque eles não entendiam que existia um ambiente como a Sheena, como é conhecido no grego, que é inferno, que é um lugar de fogo, né? Essa concepção é algo posterior. Eles compreendiam que existia o abismo e que quando as pessoas morriam, elas iam para o Sheol. Todos os mortos frequentavam esse ambiente. Era essa a compreensão que eles tinham. Deixa eu abrir um parênteses importante para você entender o que eu estou ensinando nesta manhã. Pastor, mas e o inferno? E tudo isso, eu não estou entrando nessa questão de não existir. Eu estou dizendo para você que quando você vai ler o Antigo Testamento, principalmente os textos mais antigos do Antigo Testamento, essa é a compreensão que eles tinham de mundo, tá? Esse era a maneira como... E isso, inclusive, se você é estudioso, se você conhece a história, essa compreensão, inclusive, é uma compreensão que vai acontecer, que vai existir até muitos séculos depois, não só antes de Cristo, mas depois de Cristo, havia ainda muito essa compreensão de mundo. E aí, depois, como eu disse nos estudos anteriores da introdução bíblica que nós estamos fazendo, a revelação de algumas questões, elas são gradativas, processuais. É muito legal você compreender, e é muito importante você ter esse entendimento, de que Deus, ele vai se revelando dentro da realidade de uma história. Deus vai se revelando no conhecimento da humanidade, da sua percepção de mundo. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento para quando você for estudar a palavra de Deus. Por isso, eu repito e digo que a compreensão que eles têm de mundo é uma compreensão muito diferente da nossa compreensão. Por isso, nós temos que ter bastante cuidado e carinho e dedicação ao estudo da palavra de Deus, para nós não falarmos besteiras relacionadas àquilo que o texto está nos ensinando, ok? Tá, vamos lá. Ainda falando dessa questão de cosmovisão hebreia, o que eu quero mostrar para vocês? Eu separei 2 textos bíblicos. Se você estiver aí com a sua Bíblia, nós vamos dar uma meditada nisso, dar uma pensada sobre isso, mas eu separei aqui 2 textos bíblicos para que a gente possa compreender como que isso pode ser entendido na prática do estudo da palavra. Então, por exemplo, quando nós lemos Josué capítulo 10, versículo 13, quando você lê esse verso, a gente vai entender o seguinte, o texto está dizendo assim, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs mais. Bom, esse aqui é o texto durante a batalha em Gibeon contra o rei dos amorreus, quando Josué ele ora para que o sol parasse. Então, veja aí, ó, eles compreendiam que a Terra era o centro do universo e que o Sol e a Lua giravam no céu, né? Tal como aparece aí aos nossos olhos. Quando a gente deita aí no chão lá fora, a gente olha para o céu, a gente tem essa impressão de que parece que o céu está se movendo, né? Os astros, o Sol. Por quê? Era essa cosmovisão que eles tinham de mundo. Eles compreendiam dessa maneira. Inclusive, essa concepção, essa palavra de geocêntrico, é uma palavra que vai existir mais ou menos no ano 350 antes de Cristo, quando Aristóteles vai dar esse termo, né? Ele vai criar esse conceito de geocentrismo. Aí, o conceito de heliocentrismo é um conceito, para você entender, como eu disse, que isso é uma coisa que vai perpetuar por muito tempo. E aí, lá mais ou menos em 1543, depois de Cristo,
um rapaz, um homem chamado Nicolau Copérnico, é ele que vai desenvolver a teoria do heliocentrismo, ou seja, explicando que o Sol é o centro do universo. Então, mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, as pessoas ainda compreendiam que a Terra era quadrada, plana, e que havia uma abóboda que segurava o firmamento das águas para não cair, e era esse o sistema, a cosmovisão que eles tinham. Então, quando a gente olha para esse texto, qual é o princípio desse texto? Ó, vamos entender na prática a diferença? Então, cultura. Então, eles tinham uma compreensão de mundo diferente da nossa. Agora, qual é o princípio? O princípio desse texto é o seguinte: Deus tem o poder de parar o tempo. Aleluia. Esse é o princípio. Então, nós temos que separar o princípio da cultura. O princípio é o seguinte: Deus parou o tempo. Não importa se eles entendiam que era geocêntrico e se nós entendemos hoje que é heliocêntrico. Por isso, quando alguém vai para o texto, tem que compreender essas diferenças, ok? Olha um outro texto muito interessante que eu separei para a gente pensar. Levítico. Levítico, capítulo 11, versículos 5 e 6. Olha que interessante o que diz esse versículo. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. Bom, esses dois animais aí que eu separei dentro do texto de Levítico eram dois animais que eram classificados como impuros e que não podiam ser usados nem para a oferta de sacrifício e nem para o alimento, tá bom? Bom, mas todos nós sabemos que nem tanto o coelho como a lebre, hoje, eles não são conhecidos como animais ruminantes, ok? Então as pessoas falam, bom, o coelho e a lebre não são ruminantes, pastor. Eu já discuti com várias pessoas, aliás, não discuti, mas várias pessoas que entendem de biologia, eles vêm falar para mim, isso aqui está errado, pastor. O coelho e a lebre não são animais ruminantes. Tá, então por que eles estão classificados na Bíblia como animais ruminantes? Vamos para a cultura. A biologia daquela época, o conceito de biológico daquela época, era muito diferente do que nós temos hoje. Por exemplo, quando a gente fala de animais ruminantes, o que são os animais ruminantes hoje? São aqueles que, na biologia, eles são conhecidos como aqueles que contêm 4 câmaras nos seus estômagos. Porque o animal ruminante é aquele que leva o alimento para esses estômagos e ali eles ficam ruminando. A lebre e o coelho, não, eles são outra espécie de animais onde o alimento ele vai direto. Eu esqueci o termo, gente. Eu vou procurar esse termo, mas minha cabeça não lembra de tudo. Mas a ideia é que o animal, a lebre e o coelho, eles defecam o alimento diretamente, eles não ruminam o alimento. Mas na cultura daquela época, eles compreendiam que um animal que ruminava era o animal que colocava o alimento sobre a sua boca e ali o mantia, ruminando ali, né, mastigando o alimento na sua boca, como a vaca, o boi fazem, né? Mas a lebre e o coelhinho também fazem. E era essa concepção que eles tinham de animais ruminantes, tá? Então é muito importante você compreender isso, ó, uma cultura científica de época, um conceito científico daquela época. E aí quando você olha para o texto, aí você vai discutir, não, a Bíblia está errada, a Bíblia colocou isso aqui, mas está errada. Gente, não é esse o ponto, lembra? A pergunta que nós estamos falando, a Bíblia contém erros? Nós vamos chegar lá. Eu vou explicar isso com muitos detalhes. Então, nós temos que entender essa cosmovisão de uma época. Você não pode ler um versículo como esse e simplesmente falar, a Bíblia está errada, a Bíblia está escrevendo uma coisa errada. Puxa, você tem que entender que havia um conceito biológico totalmente diferente do de hoje. Então, nós temos que ter essa compreensão. Nós temos que entender essa questão. E é claro que o texto está falando a respeito também do casco fendido, né? Que é outro ponto importante que a gente não pode esquecer. Mas em síntese, eram animais que, dentro da perspectiva judaica, eles não poderiam ser consumidos e nem muito menos oferecidos
para o sacrifício, tá? Eram considerados animais impuros, ok? Então, é muito importante que você compreenda essa questão. Ó, você tem que entender que a Bíblia tem os limites do alcance da ciência do tempo em que foi composta. Então, quando eu leio a palavra de Deus sem compreender isso, eu realmente entro em parafusos e equívocos que são desnecessários para a nossa experiência de fé. Então, por isso que você tem que ter maturidade e conhecimento de fato para entender essas questões. Nós não podemos pegar o texto e criar nele, fora de um contexto, conceitos que podem principalmente prejudicar a nossa caminhada de fé. No estudo da semana passada, eu deixei isso muito bem claro. E é o que geralmente acontece com vários estudos que não são profundamente respeitados ou que não se respeite esses conceitos diante do conhecimento da palavra de Deus. Devemos ter muita responsabilidade quando nós vamos aplicar um estudo. Então, não é simplesmente pegar o texto e simplesmente falar o que eu acho que deve ser falado, tá? Nós temos que ter muito tato, muito cuidado quando nós vamos estudar a palavra de Deus, ok? Ó, por isso que é muito importante você entender isso aqui. É importante que você saiba diferenciar costumes culturais de princípios eternais, como eu já havia dito, tá? Isso aqui é fundamental, desculpa. Porque quando nós olhamos para o texto sagrado, é muito importante que consideremos a relação moral e os costumes que variam através do tempo, que nós chamamos de costumes culturais. Por exemplo, a escravidão. Quando você lê a Bíblia, você vai ver muito comum a escravidão. Você vai ver a poligamia. Você vai ler lá o texto, você vai ver muitos, né? Muitos homens que tiveram várias esposas. Por exemplo, Salomão teve 1000 mulheres. Então você vai ler isso aí, poligamia. Isso são questões culturais. Sacrifícios de animais. É uma questão cultural. Discriminação das mulheres. Nós vamos ver. Num sistema patriarcal, isso é muito forte. Você tem que entender essa cultura também. E tomar muito cuidado, porque todos esses hábitos eram aceitos e até legitimados naquela época. Fazia sentido. Então, sendo que, quando nós partimos desse ponto de vista, no que diz respeito à ciência, a dados históricos e os costumes ou tabus de uma época, a Bíblia, sim, ela contém esses erros, ela contém, eu diria, essas discrepâncias. Porque nós temos isso, não faz sentido hoje a poligamia, apesar que algumas culturas ainda defendam isso, né? Mas, por exemplo, algumas questões costumeiras daquela época pode muitas vezes ser conflituosa no nosso contexto. Então, nós temos que entender essas diferenças, tá? Mas quando nós entendemos que se trata de uma geração de promoção, defesa da vida, do seu sentido mais profundo, aí sim a Bíblia não tem erro, tá? Porque os princípios, eles são aquilo que ecoa para toda a eternidade e que são base para a nossa experiência de fé. Então, quando nós lemos um texto, nós temos que nos atentar para o princípio desse texto. Nós temos que nos atentar para a verdade que esse texto está tentando nos comunicar. Então, nós temos que ter muito cuidado. É muito importante você entender que Deus, ele comunica a sua palavra através de palavras humanas e de textos escritos nas circunstâncias da história humana. Você tem que compreender isso. Gente, eu falei alguns domingos, e é muito importante que você compreenda isso, a Bíblia não caiu pronta do céu. A Bíblia não caiu, é um equívoco, é uma grande, desculpa eu usar esse termo, é uma grande ignorância você ainda compreender
o mundo na cosmovisão de mundo daquela época. Eu já vi pessoas defendendo, inclusive, que a Terra é plana e que é uma conspiração da ciência dizer que a Terra é redonda. Você me desculpa, você me perdoa, mas é uma grande estupidez esse ponto de vista. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento. Deus, ele revela as suas verdades através das pessoas humanas, de quem ele inspira dentro dos seus próprios contextos. Deus, desculpa eu usar essa palavra, mas eu vou usar outra. Deus, ele não violenta uma cultura para expressar a sua revelação, as suas verdades. Ele vai se revelando ao longo da sua história. Por isso que Deus, nós vamos entender, eu vou concluir dizendo isso, Deus, a Bíblia é um livro para a interpretação da história. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós lemos o texto sagrado, a palavra de Deus, sem essa compreensão, tá? Então, eu quero concluir nosso estudo dessa manhã dizendo o seguinte, ou melhor, fazendo essa pergunta, existem erros na Bíblia? Bom, aí eu diria o seguinte, se erro quer dizer que a Bíblia, ela não utiliza a linguagem moderna, científica ou técnica, então nós podemos dizer que ela contém erros, ela contém discrepâncias. Mas se erro, presta muita atenção, significa que a Bíblia, ela ensina mentiras em sua mensagem, em seus princípios, ou sobre a história da humanidade, a resposta é não. A Bíblia, ela não contém erros. Ela não contém erros. Porque a Bíblia é a revelação da verdade e vontade de Deus. A Bíblia é a revelação da verdade e da vontade de Deus. Muitos dos assim chamados problemas, né, da Bíblia não estão com o texto bíblico. Me desculpa, mas está com o leitor. Está com aquele que lê a Bíblia sem entender esses contextos, sem compreender essa cosmovisão. E aí você fica neurótico com o texto, você fica doido. Aí por isso que as pessoas dizem, a Bíblia é difícil. A Bíblia não é difícil. A Bíblia tem uma outra cultura, a Bíblia está num outro contexto, mas que as suas verdades, os seus princípios ecoam para toda a eternidade. Eu lembro de uma ilustração muito bacana quando eu estudava no seminário, Introdução Bíblica, que o meu professor, pastor Sérgio Nogueira, ele fazia com a gente. Ele sempre explicava assim, ó, a Bíblia fala, imagine que você tem uma montanha na sua frente, e aí você só enxerga até aquela montanha. Então, a Bíblia, quando a gente pensa em contexto de época, é a nossa percepção visual até aquela montanha. Mas ela ecoa além da montanha, porque ela vai além daquilo que nós estamos vendo. Então, por isso que o princípio da verdade da palavra de Deus ecoa para toda a eternidade. Então, nós temos que entender mais ou menos assim. Nós enxergamos por um ponto de vista, e eu falei muito isso semana passada, mas a Bíblia, ela vai além do nosso ponto de vista, ela vai além da nossa compreensão pequena, falida, eu diria até medíocre daquilo que, quando eu uso a palavra medíocre aqui, eu estou falando no sentido de média, daquilo que a gente conhece. Então, nós temos que nos aprofundar e nós temos que buscar informações para a compreensão do princípio e da verdade daquilo que o texto está revelando através da palavra de Deus. Então, por isso que, sem dúvidas, nós vamos encontrar declarações que são desafiadoras e, muitas vezes, discrepâncias, que eu chamaria assim, em detalhes na Bíblia. Mas essas questões, elas não tiram a confiabilidade da Bíblia. Ela não tira. Até porque a Bíblia, ela é uma interpretação da história. Ela é uma interpretação da história. Apesar da Bíblia conter histórias, apesar da Bíblia ter a sua ciência de época, mas nós não podemos esquecer que ela não tem a intenção de ser um livro histórico ou um livro científico. Gente, isso é um equívoco que nós temos com a Bíblia. Ah, os dinossauros, na Bíblia não fala, não existiram.
Ah, o mundo na Bíblia fala que é quadrado, então é quadrado. Na Bíblia fala que é plano, então é plano, gente. A Bíblia não tem essa intenção. A Bíblia, como eu disse, ela é interpretação da história. E a história evolui. A história evolui. Você não pode esquecer disso. Nós não podemos nos perder nisso. Então, por isso, ó, presta atenção. O objetivo da Bíblia, qual é o objetivo dela? Seu objetivo é descrever a experiência de Deus com a sua criação e divulgar ao longo da história seu plano de salvação. Essa é a intenção da palavra de Deus. Aleluia, isso é lindo. A palavra de Deus é um livro de fé. Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro de fé. Gente, se você quer discutir se houve dinossauros na Terra, se você quer discutir se a Terra era plana, ó, você pode usar o que você quiser, menos a Bíblia, porque a Bíblia não tem essa intenção. A Bíblia não tem esse objetivo. A intenção da Bíblia é divulgar essa experiência do humano consagrado e a respeito do seu plano de salvação da humanidade. Ao longo da Bíblia, você vai perceber Deus o tempo todo tentando reconstruir a história da humanidade. Por isso que você vê Deus refazendo a aliança, por isso que você vê Deus refazendo um povo, por isso que você vê tantas coisas lindas até chegar em Cristo e Deus culminar sua revelação na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador da história da nossa vida. Então a Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não é livro de história, a Bíblia não é livro científico, ainda que contenham todas essas coisas, não é livro poético, ainda que contenha poesia. Então você não pode entrar nesse equívoco. Pode se utilizar desses contextos, desses textos? Pode, mas lembre-se, a Bíblia é um livro de fé. Então, nós temos que entender o seguinte: nós podemos estar certos de uma coisa, de que a Bíblia que temos em nossas mãos é a verdade de Deus e que ela pode nos tornar sábios para a salvação que Deus tem para a nossa história. Amém? Então, eu concluo o nosso estudo hoje dizendo isso. É muito importante que você compreenda tudo isso. É fundamental que você entenda isso quando você estuda a palavra de Deus, tá? Então, lembre-se, a Bíblia, ela é um livro que interpreta a história para a revelação desse Deus que veio nos salvar diante dessa história. E para que a gente compreenda a palavra de Deus, você tem que entender a cosmovisão desse contexto onde a Bíblia foi escrita. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus dê a você muita paixão, muito amor pelo estudo da palavra de Deus, que você tenha muita dedicação e que você tire do seu vocabulário esse conceito que Bíblia é difícil de ler. A Bíblia não é difícil de ler. Desculpe eu falar para você, o problema está em você que não se dedica a um estudo sistemático, profundo e verdadeiro da palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, da salvação de Deus para nossas vidas, e é a coisa mais linda e mais preciosa para que a gente possa crescer. Amém? Eu quero orar pela sua vida e assim encerrar o nosso estudo dessa manhã. Obrigado, Deus. Obrigado por esse livro tão especial. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem se revelando ao longo da história, e a história é interpretada a partir da perspectiva do Senhor. É tão lindo quando a gente se depara com a palavra de Deus e percebe isso. Percebe que o Senhor se importa com a gente, que o Senhor se preocupa e que a menina dos teus olhos é o ser humano de quem o Senhor, Deus, se compromete o tempo todo em salvar, restaurar, curar. E o Senhor faz isso, Deus, ao manifestar o seu amor, enviando o seu único filho para que todos nós pudéssemos encontrar vida e vida eterna, vida com sentido, vida completa. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos revela essa verdade tão importante para as nossas vidas. Continua, Deus, falando através da sua palavra com os nossos corações. Continua ministrando sobre as nossas vidas e nos dando entendimento de tudo que nós precisamos compreender quando nós nos deparamos com esse livro tão especial.
Nos ajuda e nos motiva a sermos apaixonados pela tua palavra, a termos desejo, vontade de estudarmos a tua palavra, que o nosso coração seja inflamado, Deus, com essa chama do Espírito, quando nós vamos ao encontro da tua palavra, e essa palavra, Deus, ela ilumina o nosso coração a respeito da tua revelação e inspira-nos para que possamos viver segundo a tua vontade. Obrigado pela Bíblia, Deus. Obrigado pela tua palavra, que demonstra quem tu és para nós. Continua com a gente em todo o tempo. É o nosso desejo. E assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha aqui, né? Não sei se alguém fez pergunta aqui, né? Falaram aqui que o homem foi Galileu Galilei, verdade, mas Nicolau Copérnico também, né? Ele foi, os físicos falam, né? Que ele foi o primeiro que deu o pontapé, e aí depois vem Galileu Galilei, que toma do seu conceito também, né? Para poder divulgar ainda mais. Inclusive, Galileu Galileu, ele vai ser preso por causa disso, né? Mas Copérnico, ele dá um pontapé inicial, né? Em relação a esse conceito heliocêntrico de mundo, né? Mas Galileu Galilei, ele aprofunda ainda mais e descobre ainda mais essa ideia também, né? Exatamente. Ok, Melendes, muito bem, não sei se tem pergunta. Bom, não tem perguntas, e quem quiser fazer perguntas depois no particular, fique à vontade, porque nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Um ótimo domingo, que Deus esteja contigo em todo tempo, e que você aproveite esse tempo para refletir em tudo que você ouviu nesta manhã, e até a noite, às 19h30, onde vamos estar mais uma vez juntos, online, celebrando, adorando e engrandecendo o nosso Deus. Até lá, tamo junto e Deus contigo.